Olá pessoal, nós estamos começando mais um Luz Câmera Ação contra o Câncer e nesse dia 20 de janeiro a gente comemora o Dia do Farmacêutico. Como nós estamos no Hospital de Câncer de Barretos, e o Hospital de Câncer de Barretos tem uma farmácia imensa, nós trouxemos a coordenadora dessa farmácia, Marcele Caligares, do Parado, e a Marcele vai falar com a gente qual que é a função de um farmacêutico dentro de um hospital como o Hospital de Câncer. Não é isso, Marcele? É isso. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Luciana. Primeiro, parabéns pelo dia 20, Dia do Farmacêutico. Obrigada. Ainda é uma profissão que a população ainda não, parece que não entende muito bem, confunde muito com o balconista, né? Ainda tem esse mito, não tem? Tem, Luciana. Na verdade, antes o farmacêutico, ele era visto muito como um mero vendedor de medicamentos, né? E há alguns anos agora, ele vem tentando encontrar o seu papel mesmo como orientador do paciente, como orientar o paciente a tomar o medicamento. Então, nós estamos ainda tentando encontrar e mostrar o nosso papel realmente como farmacêutico. E não serem os vilões das farmácias não abrirem 24 horas, né? Porque você chega na farmácia e fala, mas vocês não abrem mais à noite? Não, porque agora tem que contratar farmacêutico, tem que ter farmacêutico o tempo todo. E aí vira um vilão para a comunidade, né? É isso. Na verdade, o Conselho de Farmácia ele exige que tenha o farmacêutico 24 horas, mas justamente para mostrar a importância do farmacêutico estar presente, para dar orientação ao paciente, enfim, entre outras coisas. Né? E eu falei no começo que a gente tem dentro do Hospital de Câncer de Barretos uma farmácia imensa, exagerei? Não, nós temos 14 satélites dentro do hospital. O que são satélites? Nós temos uma farmácia central. Na verdade, nós somos divididos, essas 14 satélites estão divididas entre 3 unidades. O hospital infantil, a unidade de cuidados paliativos e a unidade adulta, né? Então, a gente chama de farmácias satélites, as farmácias, por exemplo, que ficam dentro, a gente tem uma farmácia dentro da UTI, uma dentro do centro cirúrgico, uma para quimioterapia. Quer dizer, não é só uma sala de medicamentos. Não, são várias salas que são farmacinhas mesmo, né? Distribuídas em cada setor. E cada uma delas tem um responsável? Isso. Um farmacêutico responsável? Isso, tem um farmacêutico e os seus auxiliares. Hoje nós somos num total de 28 farmacêuticos aqui em Barretos e 69 auxiliares. É muita gente, né, trabalhando com medicamento. 97 pessoas. E qual que é a função do farmacêutico dentro de um hospital? Porque eu imagino o seguinte, o hospital recebe um volume muito grande de medicação, essa medicação tem que ser organizada para ser distribuída aos pacientes, tá? Mas qual é o outro papel além desse de almoxarifado, digamos assim? O farmacêutico ele participa de todo o ciclo da assistência farmacêutica. Então, a assistência ela se divide nessas funções administrativas, que inclui o recebimento, a dispensação do medicamento, gestão de pessoas, né? A gente tem que fazer a gestão dos auxiliares, por exemplo, senão não funciona o ciclo. E aí tem a parte de atenção farmacêutica, que está dentro desse ciclo também, que é onde nós temos os farmacêuticos clínicos. Então, eles são responsáveis por participar de visitas com os médicos para discutir casos clínicos, eles analisam prescrições dos pacientes, então eles intervêm junto com essas análises, intervêm junto com o médico. Por exemplo, um medicamento que interage com o outro, eles fazem essas intervenções, eles fazem a atenção farmacêutica direto com o paciente. Então, o paciente que leva o medicamento para casa, a gente tem uma farmacêutica que, claro, ela não consegue atender todos os pacientes, mas uma grande parte deles, para orientá-los como ele deve tomar a medicação. Porque a gente tem esses casos, é muito comum, né? Isso. A continuidade do tratamento é levar para casa, não é só vir fazer químio, fazer rádio. Tem toda uma medicação que você toma lá em casa, né? O paciente toma lá em casa. Grande parte dos nossos pacientes que fazem quimioterapia, eles fazem uso de quimioterapia oral. E a gente tem uma grande dispensação também dos medicamentos para dor, né? O paciente leva para casa também para tomar. Então, eles são orientados pelo farmacêutico como eles devem tomar, quais são os horários que ele deve tomar. Ainda tem aquele processo das cores, de deixar tudo assim didático para o paciente não se confundir na hora de tomar a medicação? A gente usa a colagem de etiquetas nas caixinhas e na receitinha, geralmente para os pacientes que são analfabetos, né?
Então, e idosos também, né? Isso também. Então a gente tenta fazer a gente está encontrando ainda o caminho, mas a gente tem diversas formas já elaboradas para tentar instruí-los da melhor forma, para que eles não vão com dúvida para casa. Agora, você falou uma coisa que é muito bacana, que o farmacêutico está junto com o médico discutindo o tratamento no que diz respeito à medicação, inclusive sobre interações. Porque, e tem também aquela história de um medicamento que às vezes, principalmente contra o câncer, que são medicações fortes, né, que aí ataca o estômago. Aí você precisa de um outro medicamento para ajudar os efeitos colaterais daquela receita não serem tão pesados. Você precisa de uma outra receita com outros medicamentos. Isso acontece muito, né, no nosso caso aqui. Bastante. Os pacientes oncológicos são pacientes bastante complexos, né? Então, a maioria deles tomam N medicamentos. Então, às vezes pode acontecer, por exemplo, ele utiliza um medicamento para dor, que o paciente vai ter dificuldade de ir ao banheiro. Então, às vezes se o médico, por um motivo, se esqueceu de prescrever, o farmacêutico intervém e vai lá, o doutor precisa prescrever tal coisa. Então, tem essa interação bem legal, a gente consegue ter essa interação bem legal aqui na Fundação. Aqui no programa, Marcélia, a gente tem muitas entrevistas com médicos que nos contam das pesquisas que estão sendo feitas. Alguns casos até pesquisas ainda inéditas, que estão em fase de testes, e essa medicação muitas vezes vem de fora do país para ser, eu não digo testada, né, mas para ser comprovado nos nossos pacientes efeitos que já conseguiram em outros lugares e tal. E são muito individualizadas essas medicações e essas doses, né? Tudo isso passa por vocês também. Isso. Na verdade, passa pelo Departamento de Pesquisa Clínica, né? Eu não gerencio lá, é uma outra gerência, mas lá também tem farmacêuticos. Também tem duas farmacêuticas. E porque aqui na pesquisa a gente também tem manipulação de medicamentos, então também tem farmacêuticos lá que não estão dentro desses 28 que eu te falei, também participam do processo desses estudos clínicos. E hoje o câncer tem uma série de medicamentos, né? Então eu acredito que o médico hoje ele tem muito mais possibilidade de individualizar o tratamento, o comum, né, que a gente fala, muito porque ele tem escolha, né? Como é que o farmacêutico faz com essa multidão de medicação que é completamente diferente e é diferente de paciente, além de ser diferente de um tratamento para outro, assim, o fígado é diferente do baço e companhia, ainda é diferente de paciente para paciente. Isso, na verdade quem escolhe o tratamento mesmo é o médico, né? Às vezes eles tiram algumas dúvidas, a gente tenta ajudá-los nisso. E é uma complexidade, a gente tem sempre que estar se atualizando, a gente usa base de dados para orientá-los, orientar os pacientes, é uma complexidade bem extensa mesmo. E uma dúvida que eu tenho, que você deve entender muito mais, como é que é a compra disso? Então, hoje dentro da Fundação existe uma equipe de suprimentos, né, que tem uma gerente, que é a Silvia, responsável pelo pessoal. Então, eles são responsáveis por fazer toda a previsão de estoque, então o que a gente vai precisar para abastecer o próximo mês. E aí tem os funcionários que fazem o contato com o fornecedor. A gente tem uma plataforma onde esses medicamentos são cotados e eles são responsáveis por fecharem essas compras. E é um volume de compra muito alto. Eu imagino, né? Porque a gente está atendendo aí alguns milhares de pacientes, né? Bastante coisa. Outra coisa, Marcélia, a gente vive num país em que a automedicação é cultural, né? A nossa população adora se automedicar. Não é, todo mundo, não tem exceção. Não. Aí quando esse paciente que vive essa realidade chega num hospital como o Hospital de Câncer, com um diagnóstico de câncer já assustado, fragilizado, como é que você lida com isso e você explica para ele que esse medicamento que ele está tomando aqui é importante e que ele não pode buscar o que o vizinho tomou, o que o tio tomou, porque causam reações, né? Essas interações causam reações. Isso, a gente tenta, Luciana, a gente tem folders informativos, então a gente tenta de todas as formas explicar
qual a importância dele tomar o medicamento na hora certa, dele tomar o que foi prescrito, porque muitas vezes eles abandonam, eles não aderem ao tratamento, eles abandonam o tratamento. Então a gente tenta explicar isso e a importância de não se automedicar. A gente estava conversando agora há pouco sobre o uso de antibiótico em horário correto, ou até mesmo o uso de antibióticos que não são prescritos por um médico, que a enfermidade ainda não está definida. Isso é muito complicado, essa automedicação. O uso de um antibiótico para uma bactéria, por exemplo, que você não está, pode criar resistência de uma outra bactéria. Então, a automedicação, a gente sempre tenta orientar o paciente. Não se automedique, siga sempre o que o médico está prescrevendo. E se tiver alguma dúvida, ele tem sempre o contato do farmacêutico aqui da Fundação. Mas você acha que é possível mudar essa cultura no Brasil? Olha, isso é inclusive a exigência do Conselho de Farmácia para que tenha farmacêutico nas drogarias. Uma das coisas para evitar isso mesmo, para que tenha uma pessoa ali que possa orientar, né? É uma tarefa bastante difícil, mas eu acho que já tem dado alguns resultados, assim, As positivos. classificações de tarjas ajudam, né? Ajudam, isso. Porque aí eu não posso comprar um medicamento muito forte porque eu não tenho a receita. Isso ajuda. Isso ajuda os antibióticos hoje você só consegue comprar também com receita médica. Isso faz pouco tempo que mudou. Isso ajuda, sim, a gente a bloquear um pouco essa automedicação, mas ainda tem os de venda livre, né? Você não tem muito contato com os pacientes. Não. Porque você é coordenadora, né, da farmácia toda. Mas você sente que cada uma daquelas gotinhas, cápsulas, cada um daqueles comprimidinhos que você, imagino que sejam milhões, né? Não são nem milhares, são milhões. Que passam ali pelas suas mãos, metaforicamente, digamos. Você sente que você está colaborando para salvar vidas? Com certeza. Isso é o que eu sempre falo para a minha equipe, assim, a gente está aqui pelo paciente, né, para ajudar a salvar vidas ou até mesmo amenizar um pouquinho da dor daquele paciente. Então, acho que todos nós temos essa consciência, assim. Não tem como trabalhar aqui dentro do hospital e não ter essa consciência. A gente passa nos corredores e vê o sofrimento da família, né, de cada pessoa. Então, é o hospital da vida mesmo, né? O hospital do amor mesmo. É o hospital do amor. Então, tá. Obrigada, Marcele. Obrigada a você, tá convidada para voltar, porque rende mais. Você viu que rende mais conversa, tem mais né? pra gente conversar. E até a próxima, tá? Obrigada, Luciana, até. Você também, até a próxima. E que a próxima seja em breve. Se você não está assistindo pela televisão, assista também pela televisão ou pelo site hcancerbarretos.com.br. Até a próxima.